Boa tarde. Boa tarde. O governo confirma a criação do Ministério da Segurança Pública E nomeia Raul Jungmann para o cargo. Ele deixa o Ministério da Defesa para o general Joaquim Silva, o primeiro militar a assumir a pasta em 20 anos. A Polícia Federal investiga superfaturamento na construção da Arena Fonte Nova, na Bahia. E faz buscas na casa do ex-governador do estado, Jacques Wagner, do PT. Uma testemunha-chave do assassinato de 2 chefes de quadrilha negocia uma forma para se apresentar à polícia. Suspensa por motivo de saúde, a audiência de Frederic Barbieri à justiça em Miami. Ele é apontado como o maior traficante de armas dos Estados Unidos para o Brasil. A crise na Síria. O regime do ditador Bashar al-Assad ignora os apelos da ONU e mantém os bombardeios sobre os rebeldes. A Nigéria anuncia um reforço às buscas de 110 meninas sequestradas pelos terroristas do Boko Haram. Uma nevasca cobre a Itália e para o transporte público. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, vai assumir o Ministério da Segurança que o governo acaba de criar. A decisão foi anunciada hoje pelo Palácio do Planalto. O anúncio oficial foi feito no fim da manhã pelo porta-voz da presidência. O atual ministro da Defesa, Raul Jungmann, assumirá a pasta. A pasta da Segurança Pública coordenará e promoverá a integração dos serviços de segurança pública em todo o território nacional, em parceria com os entes federativos. O novo ministério deve concentrar departamentos que já existem, mas estão hoje dentro do Ministério da Justiça. São eles a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, responsável pela Força Nacional de Segurança, e o Departamento Penitenciário Nacional. O orçamento da segurança pública para este ano é de 9 bilhões e 600 milhões de reais. Para a criação do Ministério vão ser criados mais um cargo de ministro com salário de R$ 30.934, um cargo de direção para secretário executivo com salário de R$ 16.215 e mais 9 cargos comissionados de assessoria com salários que podem variar de R$ 2 a R$ 16 mil, segundo a tabela de remuneração do Ministério do Planejamento. A medida provisória com a criação do Ministério Extraordinário da Segurança Pública vai ser editada ainda hoje. A posse do ministro deve ocorrer amanhã, aqui no Palácio do Planalto. Depois da cerimônia, Raul Jungmann vai apresentar a equipe e detalhar as primeiras ações do novo ministério. Raul Jungmann ocupa o Ministério da Defesa desde maio de 2016. Foi ministro durante o governo Fernando Henrique Cardoso e deputado federal. Desde que assumiu o ministério, tem defendido uma presença maior das Forças Armadas em áreas críticas de segurança. Com a saída de Jungmann do Ministério da Defesa, a pasta vai ser comandada interinamente pelo atual secretário-geral, o general Joaquim Silva e Luna. É a primeira vez que o ministério, criado há 19 anos para ser um elo civil entre as Forças Armadas, vai ser comandado por um militar. O Ministério da Justiça deve manter atribuições nas áreas de política de defesa do consumidor e antitruste, políticas sobre refugiados, extradições, asilos, recuperação de ativos no exterior, políticas sobre drogas, sobre povos indígenas e o Arquivo Nacional. A criação do Ministério da Segurança acontece 13 meses depois do governo lançar o Plano Nacional de Segurança Pública. De lá para cá, no entanto, pouca coisa mudou. É o que você vê na reportagem da Gioconda Brasil. O anúncio foi há um ano, a reboque de mais uma crise no sistema penitenciário. No início de 2017, 87 presos morreram em rebeliões dentro de presídios do Amazonas e de Roraima. O Plano Nacional de Segurança Pública, que tinha como objetivo reduzir homicídios, combater o crime organizado e modernizar o sistema prisional, previa 18 metas. Algumas das principais não foram alcançadas. Nenhum dos 5 presídios federais para criminosos de alta periculosidade foi construído. Dos 17 estados em que eram previstas ações, apenas 4 receberam ajuda. Acordos de cooperação entre a Polícia Rodoviária Federal e as polícias militares rodoviárias para aperfeiçoar a fiscalização não saíram do papel. Os estados não enviaram os dados para verificar se foi possível aumentar em 10% a quantidade de armas e drogas apreendidas, outra meta prevista. O Ministério da Justiça diz que o Plano Nacional de Segurança
segurança está sendo avaliado e que, onde atuou, obteve resultados positivos. Cita como exemplos a redução de homicídios em Sergipe, no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte e no Rio de Janeiro, o aumento do efetivo da Força Nacional e a ampliação da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Uma área sensível que passou nos últimos meses por constantes reformulações. Quando o plano foi lançado, o Ministério da Justiça, responsável pela política de segurança pública, era comandado por Alexandre de Moraes, que deixou o cargo para assumir a vaga de ministro no Supremo Tribunal Federal. Na troca de titulares, Torquato Jardim entrou no Ministério da Justiça. Mas a pasta será esvaziada com a recém-criação do Ministério de Segurança Pública. Outra medida anunciada no fim do ano passado andou pouco. A formação de uma comissão de juristas para elaborar mudanças na lei que aprimorem o combate ao tráfico de drogas e de armas. A comissão é presidida pelo ministro Alexandre de Moraes. Tinha o prazo para apresentar a conclusão dos trabalhos até o fim deste mês. Questionado, o gabinete do ministro informou que esse prazo foi prorrogado e que só na semana que vem deve ser apresentado um relatório ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Ao longo de 4 meses, a comissão de juristas se reuniu apenas 3 vezes. Já o Congresso decidiu acelerar a votação de projetos de segurança depois da intervenção no Rio. Só agora, propostas que estavam prontas devem entrar na pauta da Câmara. Entre elas, a que regulamenta o Sistema Integrado de Segurança Pública e a que muda a Lei de Execuções Penais, já aprovada pelo Senado. Este especialista em segurança pública alerta para que as ações tenham continuidade e não fiquem restritas ao momento eleitoral. O fato da gente discutir durante o debate político não é ruim, porque a gente explicita quais são as opções que estão postas nessa discussão e quais são os rumos que a gente quer dar para o Brasil. O que é ruim é ficar nesse, de alguma forma, improviso que tem marcado as políticas ao longo dos últimos 30 anos no país em termos de segurança pública e combate à violência. A tensão provocada na população do Rio pelos sucessivos casos de violência foi registrada hoje cedo mais uma vez. Eram 5h30 da manhã. Motoristas se assustaram com um carro que pegou fogo e voltaram na contramão na estrada Lagoa Barra. É tiroteio, moça, ninguém tá passando lá não. É tiroteio? Vocês ouviram alguma coisa? Não, a gente tá voltando daqui agora. Não era nenhuma ação de bandidos. O carro pegou fogo por causa de uma pane elétrica. O incêndio foi apagado em menos de 1 minuto. Ninguém ficou ferido. A Polícia Rodoviária Federal encontrou fuzis, pistolas e munição durante uma blitz no pedágio de Seropédica, na Baixada Fluminense. As armas estavam num carro dentro de 2 tubos de metal. O motorista, Gilson Felipe Mera Cardoso, foi preso. Ele disse aos policiais que trouxe a carga de Foz do Iguaçu, no Paraná, e ela seria levada para a favela Nova Holanda, no Complexo da Maré. A polícia não informou ainda o nome do motorista e quantas armas foram apreendidas. E foi suspensa agora há pouco a audiência do brasileiro Frederic Barbieri, considerado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro como o maior traficante de armas para o Brasil. A gente vai direto aos Estados Unidos falar com o nosso correspondente Tiago Eltz, que está lá na Flórida acompanhando todo esse caso durante o fim de semana, né, Tiago? Boa tarde, conta tudo pra gente. Boa tarde, Sandra. Acabou de ser adiada a audiência, né? Estava tudo pronto para o Barbieri ser trazido para cá, para essa Corte Federal, onde a gente está, em Miami, mas aí veio essa informação de que vai ficar para amanhã a audiência. A família dele já estava aqui, inclusive. O Barbieri está preso, ele passou mal na prisão, ele teve que ser levado para o atendimento médico e a Justiça resolveu, então, adiar para amanhã. Frederic Barbieri foi preso na sexta-feira, ele é considerado pela Polícia Brasileira como o maior traficante de armas do Brasil ou para o Brasil. A estimativa da polícia é de que ele tenha mandado nos últimos anos mais de 1.000 fuzis e 300.000 munições daqui de Miami para o Brasil. Em junho do ano passado, a Polícia Civil do Rio de Janeiro apreendeu no aeroporto do Galeão uma carga de 60 fuzis. Foi a maior apreensão da história desse tipo. Esses fuzis estavam escondidos dentro de aquecedores de piscina e, de acordo com as investigações, tanto no Brasil como aqui nos Estados Unidos, era desse jeito que o Barbieri mandava fuzis de Miami para o Brasil. As investigações aqui nos Estados Unidos começaram depois dessa apreensão no Rio de Janeiro e terminaram com a prisão dele na sexta-feira.
O Brasil já pediu a extradição de Barbieri, ele tem um mandado de prisão aí no Brasil, mas ele também tem a cidadania americana, o que pode significar que ele vai responder aos crimes que cometeu aqui nos Estados Unidos mesmo. Sandra, Doni. Ok, Thiago, então a gente vai acompanhar tudo e você aí pra gente. Obrigada, hein? Olha, pelo menos 24 pessoas morreram em bombardeios à região de Guta Oriental, na Síria, nas últimas 24 horas, segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. Isso aí dá uma pessoa a cada hora, né? E o regime do ditador Bashar al-Assad continua fazendo ataques aéreos, apesar de uma resolução aprovada pelo Conselho de Segurança da ONU ter determinado uma trégua de 30 dias. Vamos a Nova York falar com o correspondente Fábio Turci, ele que acompanha essa história. Turci, boa tarde para você. O que é que de concreto, de prático está sendo feito para, de fato, conseguir um cessar-fogo implementado? Oi, Doni, boa tarde para você, para a Sandra, boa tarde para todos. Olha, autoridades políticas estão tentando colocar pressão, nos lados envolvidos para que eles adotem a resolução sobre o cessar-fogo que foi aprovada no sábado no Conselho de Segurança da ONU. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, cobrou hoje em Genebra, na Suíça, que o cessar-fogo seja implementado imediatamente na Síria. Ele afirmou: é hora de acabar com esse inferno na terra. Na Rússia, que é aliada da Síria, o ministro de Relações Exteriores, Sergei Lavrov, negou as informações de que o governo sírio tenha lançado um ataque químico num subúrbio de Damasco, que matou uma criança e feriu várias pessoas. Lavrov também afirmou que, para o cessar-fogo ser implementado, todos os lados envolvidos precisam concordar em parâmetros concretos. Mas agora há pouco surgiu a informação de que o presidente russo, Vladimir Putin, determinou a criação de um outro cessar-fogo com 5 horas de trégua por dia a partir de amanhã, e que a Rússia também supervisionaria um corredor humanitário para que os civis pudessem se deslocar das áreas em conflito para as regiões controladas pelo governo de Bashar al-Assad. Na prática, Putin desafia o Conselho de Segurança da ONU ao propor um cessar-fogo diferente do que foi aprovado, inclusive pela própria Rússia, no fim de semana. O bombardeio em Guta Oriental, que se intensificou na semana passada, é um dos mais cruéis nos 7 anos de guerra civil na Síria. O Observatório Sírio de Direitos Humanos afirma que mais de 500 pessoas morreram desde o domingo passado. O Grupo Voluntário de Defesa Civil, conhecido como Capacetes Brancos, corre para as regiões atingidas para socorrer os feridos e recolher corpos. Durante um dos resgates, tiros são disparados. Um dos socorristas grita para os outros se apressarem. Eles comentam que até grupos de defesa civil são alvos na guerra na Síria. O socorro continua improvisado numa van, onde os feridos vão sendo amontoados. Os hospitais de Guta estão lotados, os médicos estão exaustos e faltam materiais e remédios. Este homem ferido num bombardeio conta que o filho dele, de 9 anos, morreu e que não sabe do cunhado, que também estava junto quando a casa foi bombardeada. A crueldade dos bombardeios em Guta Oriental tem sido observada e relatada por um menino sírio de 15 anos. Ele usa as redes sociais para compartilhar o olhar de quem está no meio da guerra. Muhammad Najem tem 15 anos e tem usado as redes sociais para mostrar o drama dos sírios que vivem em Guta. Apesar de os bombardeios estarem mais intensos desde a semana passada, os vídeos de Muhammad denunciam a violência há mais tempo. Os primeiros são de dezembro. Nesse, ele mostra uma área bombardeada e diz: o que está acontecendo é genocídio. What is happening now is genocide. Guta é um reduto que reúne vários grupos rebeldes que lutam contra o regime do ditador Bashar al-Assad e resiste a um cerco de 4 anos. Em um dos vídeos, Muhammad diz: nós estamos sendo mortos pelo seu silêncio. By your silence. Nas fotos, Muhammad já falou sobre as mortes de amigos e mostrou a escola onde estudava, destruída por um bombardeio. A região está sem luz, sem alimentos, quase toda destruída. E não há muitas informações sobre como os vídeos são feitos ou divulgados, se há uma equipe ajudando o garoto. A última postagem dele foi feita há algumas horas. No vídeo, Muhammad se apresenta para os americanos e pede ajuda humanitária. Mudando um pouco de assunto e falando de outra barbaridade, o governo da Nigéria anunciou que vai intensificar as buscas a 110 meninas sequestradas pelo grupo terrorista Boko Haram. Nós vamos a Londres falar com o nosso correspondente
Pedro Vedova, que está acompanhando tudo. Pedro, boa tarde para você. Boa tarde, Sandra, Doni, boa tarde para todo mundo. O presidente da Nigéria disse que helicópteros militares vão ser usados nas buscas. Muhammadu Buhari também prometeu reforçar a segurança nas escolas do estado de Yobe. Inicialmente houve uma confusão sobre o número de desaparecidas. A polícia e o governo do estado falavam entre 50 e 100 meninas sequestradas, mas o governo federal confirmou que estão mesmo desaparecidas 110 estudantes de uma escola com 906 alunos na cidade de Dapti, no norte do país. E isso tudo aconteceu uma semana atrás, quando homens de roupas camufladas invadiram a escola, segundo testemunhas. Esse é um dos maiores sequestros feitos por integrantes do grupo terrorista em 4 anos. O Boko Haram é contra a educação ocidental e já tinha mostrado isso em 2014 com as meninas de Chibok. Foi quando mais de 200 garotas foram levadas de uma escola num estado vizinho. Mais de 100 delas ainda permanecem em cativeiro. Esses terroristas lutam no norte da Nigéria por um estado islâmico na região e, além dos sequestrados, eles também fazem ataques suicidas. Desde que a insurgência violenta começou em 2009, 20 mil pessoas foram mortas e mais de 2 milhões de moradores tiveram que sair de casa. O presidente da Nigéria é um ex-militar e foi eleito em 2015 depois de jurar esmagar o grupo terrorista Boko Haram. O Buhari classificou esse último sequestro como um desastre nacional e prometeu determinação para resgatar essas garotas. A gente acompanha aqui na torcida para que todas sejam resgatadas. Obrigada, Pedro. Uma nova onda de frio polar está atingindo a Europa. Nessa segunda-feira, Roma despertou coberta de neve. É a primeira vez que isso acontece em 6 anos, como mostra a Ilse Scamparini. No lugar da oração, a brincadeira de criança. Uma neve incomum cobriu a Praça São Pedro. Sacerdotes da Universidade Gregoriana, perto do Vaticano, fizeram bonecos para registrar a beleza da paisagem. O Padre Jesus, dos Estados Unidos, fala que o grupo de jesuítas está muito feliz no meio do gelo. Alguns solitários foram vistos nos parques quase desertos da capital italiana. Para os romanos é uma imagem rara. Há 6 anos não nevava na cidade. Mas a beleza contrasta com os transtornos. A prefeitura não possui as máquinas que tiram o gelo. O transporte público entrou em pane. Trens ficaram bloqueados. Várias estações de metrô foram fechadas. Esta mulher ficou bastante tempo à espera do ônibus. Não devia nevar em Roma, porque não estamos preparados para isso. A tempestade forçou o fechamento das escolas. Atrações turísticas, como o Coliseu, também não abriram as portas para o público. Na quarta-feira deve voltar a nevar na Itália. Burian, a frente gelada que vem da Sibéria, também está atingindo grande parte da Europa. A temperatura despencou em vários países. Na Alemanha, os meteorologistas marcaram um novo recorde, 27 graus negativos nos Alpes da Bavária. Bom, por aqui não nevou, né? Mas amanheceu frio, viu? Em algumas regiões. Eliana Marques, boa tarde para você. Boa tarde para vocês também, boa tarde a todos. Boa tarde. Quantos graus fez onde? Pois é, fez 10 graus. É claro que a gente já teve aí dias mais frios nesse mês, até mesmo nesse verão nós já tivemos geada. Agora, de qualquer forma, 10 graus é frio para a maioria das pessoas aqui no Brasil, né? E foi assim que amanheceu, olha, em Bom Jardim da Serra, na Serra Catarinense e também em Itatiaia, na Serra Fluminense. O que permitiu esse friozinho foi a ausência de nuvens cobrindo essas regiões, né? Sem o cobertor de nuvens, o calor se perde rapidamente na madrugada e também já tinha um ar mais frio. As poucas nuvens estavam a uma altitude de aproximadamente 17 quilômetros e eram formadas por cristais de gelo. Quando a luz do sol passou por esses cristais de gelo, se formou esse halo solar aqui, que é parecido com um arco-íris em volta do sol. Esse fenômeno aconteceu hoje de manhã lá em Florianópolis. Bonito. Mas agora à tarde esquenta ou vamos continuar com frio? Esquenta. Vamos dar uma olhadinha nas máximas para as capitais. Olha, 30 graus em Porto Alegre, também em Florianópolis, Curitiba e São Paulo com 27, Rio de Janeiro com 33 graus. A gente vê aqui só Curitiba com tempo firme, né? As outras capitais, Porto Alegre, Floripa, São Paulo, Rio,
com previsão de pancadas de chuva e raios. Nesse momento, as nuvens estão mais carregadas entre o Triângulo Mineiro, o oeste e parte do norte de Minas, também entre o norte de Mato Grosso do Sul, passando pelo Distrito Federal, pegando aqui o oeste da Bahia, também o oeste do Amazonas e o litoral do Maranhão. Em todo esse pedaço aí das nuvens coloridas tem possibilidade de chover a qualquer momento e até com forte intensidade. Bom, isso vale para as capitais do centro-oeste que estão aqui e no norte, Boa Vista deve ser a capital com o maior volume de chuva hoje. Em Belém também já choveu muito na madrugada e também de manhã ainda tem rua alagada e em Belém nesse mês já choveu quase 60% acima da média de fevereiro inteiro. Bom, vamos falar de tempo firme agora. Tempo firme no sul do Rio Grande do Sul, em grande parte do Paraná, chegando até o sul do estado de São Paulo e também aqui, olha, no Vale do Jequitinhonha, em Minas, avançando até o agreste da Paraíba. Recife, Maceió e Aracaju são as capitais do Nordeste, onde o sol está bombando e vai ser a tarde toda. E essa semana, Eliana, bom, fevereiro está terminando daqui a 2 dias, né? Exatamente. Dia 28. Aliás, o ano já está voando. Como é que vai ser? Bom, amanhã tem temporal em grande parte do Brasil, pegando toda essa área que a gente vê aqui, olha, passando pelo norte, pelo centro-oeste, Paraná, São Paulo, Rio, sul de Minas, também grande parte aqui do Piauí. Essa chuva forte é principalmente a partir da tarde e fevereiro vai terminar aí sem grandes mudanças. A gente vai continuar com sol e calor de manhã na maior parte do Brasil e a chuva chegando sempre a partir da tarde e noite. É assim que vai ser terça e quarta-feira. Ok, tá avisado. Até amanhã, então. Até, obrigado. Tchau, tchau. Uma testemunha-chave do assassinato de 2 chefes da quadrilha que age dentro e fora dos presídios de São Paulo está negociando uma forma para se apresentar à polícia em Fortaleza. O Jornal Hoje teve acesso ao depoimento de outra testemunha, um taxista, que ajuda a esclarecer o crime. A reportagem é de Alessandro Torres, Maurício Ferraz e Evandro Siqueira. Um hotel luxuoso à beira-mar, perto de Fortaleza. Aqui um taxista que não terá o nome divulgado buscou o piloto de helicóptero Felipe Moraes. Eram 8h40 da manhã. Felipe informou o destino, aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza. No meio do caminho, mudou a corrida para uma empresa de táxi aéreo a 50 quilômetros dali. Em depoimento, o taxista disse que Felipe falava ao telefone e trocava mensagens o tempo todo, pedia pressa e chegou a falar que o serviço era dele e que não queria deixar o serviço com outra pessoa. Chegando na empresa de táxi aéreo, segundo o depoimento do taxista, Felipe Moraes encontrou 4 pessoas que a polícia ainda não sabe quem são. O piloto desapareceu depois da morte de Rogério Jeremias de Simone, o GG do Mangue, e de Fabiano Alves de Souza, o Paca. O advogado de Felipe afirma que ele sumiu porque testemunhou a morte dos 2 e agora tem medo de ser o próximo alvo. GG e Paca foram vistos pela última vez às 7h46 da manhã do dia 15. De acordo com as investigações, eles embarcaram no helicóptero pilotado por Felipe e seguiriam para a Bolívia, onde viviam escondidos. O helicóptero fez um pouso não programado numa reserva indígena na zona rural de Aquirás, região metropolitana de Fortaleza. Ali, 2 dos criminosos mais procurados do país foram torturados e executados. Foi o índio Paulo Costa quem achou os corpos. Vive assim, bicho morto, ou gado, mas gente não, assim não. O advogado de Felipe diz que ele foi forçado a pousar ali. Da reserva, o helicóptero foi para uma fazenda entre Santo Antônio e São José de Campestre, no Rio Grande do Norte. Não se sabe com quantas pessoas a bordo. As malas de GG e Paca foram queimadas num terreno baldio. Essa é a última informação que se tem do helicóptero e do piloto Felipe Moraes. Segundo o advogado, Felipe foi contratado por Wagner Ferreira da Silva, conhecido como Cabelo Duro, outro integrante da mesma facção paulista. Cabelo Duro, por sua vez, foi assassinado com tiros de fuzil na última quinta-feira na zona leste de São Paulo. A polícia ainda não sabe se a morte dele foi queima de arquivo ou vingança. Começou hoje uma ação conjunta do Exército e da Força Nacional da fronteira do Brasil com a Venezuela. Cerca de 100 homens do Exército ampliaram a fiscalização de documentos, malas e carros na fronteira. Eles estão controlando os imigrantes venezuelanos que entram no Brasil, procedimento que não era feito antes. A Força Nacional também está em Pacaraima, na fronteira com a Venezuela, pela primeira vez atuando com a Polícia Federal. Uma
barreira de vistoria foi montada entre os dois países para organizar a movimentação intensa na região. Só neste ano, 18 mil venezuelanos entraram no Brasil fugindo da fome e da crise política na Venezuela. Nesse fim de semana, quase 600 venezuelanos foram cadastrados para deixar Roraima com destino ao Amazonas e São Paulo. A falta de recursos do governo brasileiro vai atrasar o lançamento de um satélite para cuidar do monitoramento da Amazônia e ajudar na vigilância da região do Cerrado. A reportagem é do André Luiz Rosa, em São José dos Campos. Esse é o satélite Cibers 4A, que vai substituir o Cibers 4 lançado há 3 anos. Ele está sendo construído no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em São José dos Campos, em parceria com a China. O lançamento seria este ano, mas com a falta de dinheiro do governo brasileiro, só deve ser lançado em abril do ano que vem. O atraso foi motivado por falta de recursos e também por problemas jurídicos. Até, vamos dizer, outubro, novembro do ano passado, nós não tínhamos certeza que teríamos aportado todos os recursos necessários para comprar todos os componentes. O Brasil é responsável por metade do projeto, equivalente a 190 milhões de reais. A outra metade é custeada pelos chineses. 5 satélites já foram lançados desta forma. A vida útil do último satélite, que ainda está em órbita, acabou no fim do ano passado. Ele ainda está funcionando, mas ninguém sabe dizer até quando. Com o atraso do Cibers 4A, o Brasil pode ficar sem o equipamento próprio para monitorar o desmatamento da Amazônia. E o novo satélite poderia contribuir ainda com um novo projeto, o de vigilância do Cerrado brasileiro. Nós estamos assumindo compromissos de monitoramento cada vez mais intenso. Um satélite pode pifar a qualquer momento. É importante que a gente tenha um programa espacial aqui e busque autossuficiência em observação da Terra. Além de verbas para pesquisas, o INPE vem perdendo funcionários. Nós éramos 2.080 pessoas em 1990. O INPE hoje tem 815 pessoas. Para 2018, o orçamento liberado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia teve um corte de quase 20% e fechou em 40 milhões de reais, o menor valor dos últimos 10 anos. Todo corte de orçamento no INPE, ele é realmente um revés, vamos assim dizer, para a história desse país e a história que esse instituto tem. O Ministério de Ciência e Tecnologia reconheceu o atraso, mas descartou o risco de cegueira espacial. E informou que no ano passado liberou recursos adicionais para a continuidade das pesquisas do INPE, ainda que num ritmo abaixo do desejável. Sobre a falta de funcionários, o Ministério afirmou que pediu ao planejamento a realização de concurso para reposição de cargos em todos os institutos ligados à pasta. Você vai ver a seguir, a Polícia Federal investiga superfaturamento na construção da Arena Fonte Nova. E já está liberado o programa para declaração do imposto de renda. A gente volta já. A Polícia Federal fez buscas hoje na casa do ex-governador da Bahia, Jacques Wagner, do PT. A investigação é pelo suposto pagamento de propina de 82 milhões de reais nas obras da Arena Fonte Nova, estádio construído para a Copa do Mundo. A gente vai a Salvador com a repórter Andréia Silva, que está acompanhando tudo. Andréia, boa tarde para você. O que disse a delegada que investiga o caso, perdão? Oi, Sandra, boa tarde a todos. A delegada Luciana Caires disse aqui na sede da Polícia Federal que o ex-ministro Jacques Wagner recebeu das construtoras Odebrecht e OAS 82 milhões de reais entre os períodos de 2006 e 2014. Ainda segundo a Polícia Federal, 3 milhões e 500 mil reais, desse total de 82 milhões, 3 milhões e 500 mil reais foram declarados oficialmente como doação de campanha para o cargo de governo do estado. A PF quer saber para onde foi o restante do dinheiro. Ainda de acordo com a Polícia Federal, um funcionário da Odebrecht entregou 500 mil desse montante em espécie na casa da mãe do ex-ministro Jacques Wagner. A polícia pediu a prisão temporária de Wagner, também de Bruno Dauster, secretário da Casa Civil aqui do estado, e de Carlos Daltro, um empresário amigo pessoal de Jacques Wagner.
Wagner, mas o Tribunal Federal Regional negou o pedido de prisão. Na operação de hoje, delegados e agentes da Polícia Federal cumpriram 7 mandados de busca em 7 endereços dos investigados. Na casa de Jacques Wagner, a polícia apreendeu documentos e também, 15 relógios de luxo, isso mesmo. A Polícia Federal disse que vai ouvir os 3 envolvidos depois da análise dos documentos. Ainda de acordo com a Polícia Federal, existem provas de que o dinheiro foi pago como uma contrapartida para facilitar o contrato de licitação na demolição, construção e gestão da Arena Fonte Nova com as construtoras OAS e Odebrecht. Essas provas não foram apresentadas na coletiva à imprensa hoje de manhã na sede da Polícia Federal aqui em Salvador. Sandra e Doni. Ok, Andréa Silva, ao vivo de Salvador. Muito obrigada pelas suas informações. A assessoria da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Bahia disse que o secretário Jacques Wagner vai dar uma entrevista hoje à tarde para tratar do assunto. O PT Nacional divulgou uma nota assinada pela presidente Gleice Hoffmann, em que diz que a invasão da casa de Wagner é perseguição política. O consórcio Fonte Nova Negócios e Participações disse que aguarda informações oficiais sobre a operação, mas está à disposição para colaborar com as autoridades. Também por nota, a Odebrecht disse que segue colaborando com a Justiça. O secretário da Casa Civil da Bahia, Bruno Dauster, disse ter estranhado a inclusão do seu nome na operação, porque não era secretário na época dos fatos investigados. Dauster disse esperar um amplo esclarecimento o mais rápido possível. A OAS não atendeu às nossas ligações e nós não conseguimos o contato de Carlos Daltro. A dívida pública federal, que inclui os endividamentos do governo no Brasil e no exterior, teve queda de 0,87% em janeiro. A dívida passou de 3 trilhões 555 bilhões de reais em dezembro para 3 trilhões 520 bilhões no mês passado. Segundo o Tesouro Nacional, a redução está relacionada com o alto volume de vencimentos, ou seja, de títulos públicos que foram retirados do mercado. Os brasileiros começaram 2018 gastando mais no exterior. Segundo o Banco Central, as despesas no exterior cresceram 26,8% em janeiro deste ano em relação a janeiro do ano passado. Foram gastos 2 bilhões de dólares em viagens internacionais no mês passado. É o maior resultado para o mês desde 2015. E já está liberado o programa para declarar o imposto de renda de 2018. O contribuinte pode fazer a declaração agora, mas só pode enviar a partir de 1º de março. O prazo vai até o dia 30 de abril. Você pode tirar suas dúvidas visitando o nosso site na internet. Na China, o Comitê Central do Partido Comunista quer mudar a Constituição para que o atual presidente, Xi Jinping, fique no poder por tempo indeterminado. Quem tem os detalhes é o Márcio Gomes, nosso correspondente na Ásia. A proposta já era esperada por alguns, mas não tão cedo. Xi Jinping ainda vai tomar posse agora em março para o 2º mandato como presidente da China e já está prestes a ganhar um cargo sem prazo para sair. A ideia é retirar da Constituição chinesa o limite de 2 mandatos para presidente e vice. Além disso, o Comitê Central propôs inscrever a ideologia de Xi Jinping no texto constitucional. Uma honra que só foi concedida em vida ao fundador da República Popular, Mao Tse-tung. Xi Jinping tem 64 anos e tomou posse em 2012. Desde então, ele vem fechando o cerco a qualquer chance de liberdade por parte dos chineses. Imprensa controlada, internet censurada, direitos humanos combatidos. Tocou uma campanha contra a corrupção, expurgando integrantes do próprio partido. Aumentou o poderio militar do país, mas a influência da China no mundo vai muito além das armas. A iniciativa de criar uma nova rota da seda para expandir os mercados a produtos chineses deixou o Ocidente sem reação. O país vem bancando pesados investimentos em portos, estradas de ferro, em países pobres da Ásia e da África. Para mudar as regras atuais, mexer na Constituição, é preciso a aprovação da Assembleia Nacional Popular, numa reunião que ocorre no mês que vem. Mas isso não deverá ser problema, já que o Congresso é controlado pelo Partido Comunista de Xi Jinping. O Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Muito obrigado pela companhia. Para você, uma boa tarde. Até amanhã. Tchau.
Para rever as reportagens exibidas hoje, é só ir ao Globoplay. Uma ótima tarde para você. Amanhã a gente se vê. Quando o plano foi lançado, o Ministério da Justiça, responsável pela política de segurança pública, era comandado por Alexandre de Moraes, que deixou o cargo para assumir a vaga de ministro no Supremo Tribunal Federal. Na troca de titulares, Torquato Jardim entrou no Ministério da Justiça. Mas a pasta será esvaziada com a recém-criação do Ministério de Segurança Pública. Outra medida anunciada no fim do ano passado andou pouco. A formação de uma comissão de juristas para elaborar mudanças na lei que aprimorem o combate ao tráfico de drogas e de armas. A comissão é presidida pelo ministro Alexandre de Moraes. Tinha o prazo para apresentar a conclusão dos trabalhos até o fim deste mês. Questionado, o gabinete do ministro informou que esse prazo foi prorrogado e que só na semana que vem deve ser apresentado um relatório ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Ao longo de 4 meses, a comissão de juristas se reuniu apenas 3 vezes. Já o Congresso decidiu acelerar a votação de projetos de segurança depois da intervenção no Rio. Só agora, propostas que estavam prontas devem entrar na pauta da Câmara. Entre elas, a que regulamenta o Sistema Integrado de Segurança Pública e a que muda a Lei de Execuções Penais, já aprovada pelo Senado. Este especialista em segurança pública alerta para que as ações tenham continuidade e não fiquem restritas ao momento eleitoral. O fato da gente discutir durante o debate político não é ruim, porque a gente explicita quais são as opções que estão postas nessa discussão e quais são os rumos que a gente quer dar para o Brasil. O que é ruim é ficar nesse, de alguma forma, improviso que tem marcado as políticas ao longo dos últimos 30 anos no país em termos de segurança pública e combate à violência. A tensão provocada na população do Rio pelos sucessivos casos de violência foi registrada hoje cedo mais uma vez. Eram 5h30 da manhã. Motoristas se assustaram com um carro que pegou fogo e voltaram na contramão na estrada Lagoa Barra. É tiroteio, moça, ninguém tá passando lá não. É tiroteio? Vocês ouviram alguma coisa? Não, a gente tá voltando daqui agora. Não era nenhuma ação de bandidos. O carro pegou fogo por causa de uma pane elétrica. O incêndio foi apagado em menos de 1 minuto. Ninguém ficou ferido. A Polícia Rodoviária Federal encontrou fuzis, pistolas e munição durante uma blitz no pedágio de Seropédica, na Baixada Fluminense. As armas estavam num carro dentro de 2 tubos de metal. O motorista, Gilson Felipe Mera Cardoso, foi preso. Ele disse aos policiais que trouxe a carga de Foz do Iguaçu, no Paraná, e ela seria levada para a favela Nova Holanda, no Complexo da Maré. A polícia não informou ainda o nome do motorista e quantas armas. Sequestro como um desastre nacional e prometeu determinação para resgatar essas garotas. A gente acompanha aqui na torcida para que todas sejam resgatadas. Obrigada, Pedro. Uma nova onda de frio polar está atingindo a Europa. Nessa segunda-feira, Roma despertou coberta de neve. É a primeira vez que isso acontece em 6 anos, como mostra a Ilse Scamparini. No lugar da oração, a brincadeira de criança. Uma neve incomum cobriu a Praça São Pedro. Sacerdotes da Universidade Gregoriana, perto do Vaticano, fizeram bonecos para registrar a beleza da paisagem. O Padre Jesus dos Estados Unidos fala que o grupo de jesuítas está muito feliz no meio do gelo. Alguns solitários foram vistos nos parques quase desertos da capital italiana. Para os romanos é uma imagem rara. Há 6 anos não nevava na cidade. Mas a beleza contrasta com os transtornos. A prefeitura não possui as máquinas que tiram o gelo. O transporte público entrou em pane. Trens ficaram bloqueados. Várias estações de metrô foram fechadas. Esta mulher ficou bastante tempo à espera do ônibus. Não devia nevar em Roma, porque não estamos preparados para isso. A tempestade forçou o fechamento das escolas. Atrações turísticas, como o Coliseu, também não abriram as portas para o público. Na quarta-feira deve voltar a nevar na Itália. Burian, a frente gelada que vem da Sibéria, também está atingindo grande parte da Europa. A temperatura despencou em vários países. Na Alemanha, os meteorologistas marcaram um novo recorde, 27 graus negativos nos Alpes da Bavária.
Bom, por aqui não nevou, né? Mas amanheceu frio, viu? Em algumas regiões. Eliana Marques, boa tarde para você. Boa tarde para vocês também, boa tarde a todos. Boa tarde. Quantos graus fez onde? Pois é, fez 10 graus. É claro que a gente já teve aí dias mais frios nesse mês, até mesmo nesse verão nós já tivemos geada. Agora, de qualquer forma, 10 graus é frio para a maioria das pessoas aqui no Brasil, né? E foi assim que amanheceu, olha, em Bom Jardim da Serra, na Serra Catarinense, e também em Itatiaia, na Serra Fluminense. O que permitiu esse friozinho foi a ausência de nuvens cobrindo essas regiões, né? Sem o cobertor de nuvens, o calor se perde rapidamente na madrugada e também já tinha um ar mais frio. As poucas nuvens estavam a uma altitude de aproximadamente 17 quilômetros e eram formadas por cristais de gelo. Quando a luz do sol passou por esses cristais de gelo, se formou esse halo solar aqui, que é parecido com um arco-íris em volta do sol. Esse fenômeno aconteceu hoje de manhã, lá em Florianópolis. Bonito. Mas agora à tarde esquenta ou vamos continuar com frio? Esquenta, vamos dar uma olhadinha. É de 9 bilhões e 600 milhões de reais. Para a criação do Ministério vão ser criados mais um cargo de ministro com salário de R$ 30.934, um cargo de direção para secretário executivo com salário de R$ 16.215 e mais 9 cargos comissionados de assessoria com salários que podem variar de R$ 2 a R$ 16 mil, segundo a tabela de remuneração do Ministério do Planejamento. A medida provisória com a criação do Ministério Extraordinário da Segurança Pública vai ser editada ainda hoje. A posse do ministro deve ocorrer amanhã, aqui no Palácio do Planalto. Depois da cerimônia, Raul Jungmann vai apresentar a equipe e detalhar as primeiras ações do novo ministério. Raul Jungmann ocupa o Ministério da Defesa desde maio de 2016. Foi ministro durante o governo Fernando Henrique Cardoso e deputado federal. Desde que assumiu o ministério, tem defendido uma presença maior das Forças Armadas em áreas críticas de segurança. Com a saída de Jungmann do Ministério da Defesa, a pasta vai ser comandada interinamente pelo atual secretário-geral, o general Joaquim Silva e Luna. É a primeira vez que o ministério, criado há 19 anos para ser um elo civil entre as Forças Armadas, vai ser comandado por um militar. O Ministério da Justiça deve manter atribuições nas áreas de política de defesa do consumidor e antitruste, políticas sobre refugiados, extradições, asilos, recuperação de ativos no exterior, políticas sobre drogas, sobre povos indígenas e o Arquivo Nacional. A criação do Ministério da Segurança acontece 13 meses depois do governo lançar o Plano Nacional de Segurança Pública. De lá para cá, no entanto, pouca coisa mudou. É o que você vê na reportagem da Gioconda Brasil. O anúncio foi há um ano, a reboque de mais uma crise no sistema penitenciário. No início de 2017, 87 presos morreram em rebeliões dentro de presídios do Amazonas e de Roraima. O Plano Nacional de Segurança Pública, que tinha como objetivo reduzir homicídios, combater o crime organizado e modernizar o sistema prisional, previa 18 metas. Algumas das principais não foram alcançadas. Nenhum dos 5 presídios federais para criminosos de alta periculosidade foi construído. Dos 17 estados em que eram previstas ações, apenas 4 receberam ajuda. Acordos de cooperação entre a Polícia Rodoviária Federal e as polícias militares rodoviárias para aperfeiçoar a fiscalização não saíram do papel. Os estados não enviaram os dados para verificar se foi possível aumentar em 10% a quantidade de armas e drogas apreendidas, outra meta prevista. O Ministério da Justiça diz que o Plano Nacional de Segurança está sendo avaliado e que, onde atuou, obteve resultados positivos. Cita como exemplos a redução de homicídios em Sergipe, no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte e no Rio de Janeiro, o aumento do efetivo da Força Nacional e a ampliação de concreto, de prático está sendo feito para, de fato, conseguir um cessar-fogo implementado. Oi, Doni, boa tarde para você, para a Sandra, boa tarde para todos. Olha, autoridades políticas estão tentando colocar pressão, nos lados envolvidos para que eles adotem a resolução sobre o cessar-fogo que foi aprovada no sábado no Conselho de Segurança da ONU. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, cobrou hoje em Genebra, na Suíça, que o cessar-fogo seja implementado imediatamente na Síria. Ele afirmou: é hora de acabar com esse inferno na terra. Na Rússia, que é aliada da Síria,
O ministro de Relações Exteriores, Sergei Lavrov, negou as informações de que o governo sírio tenha lançado um ataque químico num subúrbio de Damasco, que matou uma criança e feriu várias pessoas. Lavrov também afirmou que, para o cessar-fogo ser implementado, todos os lados envolvidos precisam concordar em parâmetros concretos. Mas agora há pouco surgiu a informação de que o presidente russo, Vladimir Putin, determinou a criação de um outro cessar-fogo com 5 horas de trégua por dia a partir de amanhã, e que a Rússia também supervisionaria um corredor humanitário para que os civis pudessem se deslocar das áreas em conflito para as regiões controladas pelo governo de Bashar al-Assad. Na prática, Putin desafia o Conselho de Segurança da ONU ao propor um cessar-fogo diferente do que foi aprovado, inclusive pela própria Rússia, no fim de semana. O bombardeio em Guta Oriental, que se intensificou na semana passada, é um dos mais cruéis nos 7 anos de guerra civil na Síria. O Observatório Sírio de Direitos Humanos afirma que mais de 500 pessoas morreram desde o domingo passado. O grupo voluntário de defesa civil, conhecido como Capacetes Brancos, corre para as regiões atingidas para socorrer os feridos e recolher corpos. Durante um dos resgates, tiros são disparados. Um dos socorristas grita para os outros se apressarem. Eles comentam que até grupos de defesa civil são alvos na guerra na Síria. O socorro continua improvisado numa van, onde os feridos vão sendo amontoados. Os hospitais de Guta estão lotados, os médicos estão exaustos e faltam materiais e remédios. Este homem ferido num bombardeio conta que o filho dele, de 9 anos, morreu e que não sabe do cunhado, que também estava junto quando a casa foi bombardeada. A crueldade dos bombardeios em Guta Oriental tem sido observada e relatada por um menino sírio de 15 anos. Ele usa as redes sociais para compartilhar o olhar de quem está no meio da guerra. Muhammad Najem tem 15 anos e tem usado as redes sociais para mostrar o drama dos sírios que vivem em Guta. Apesar de os bombardeios estarem mais intensos desde a semana passada, os vídeos de Muhammad denunciam a violência há mais tempo. Os primeiros são de dezembro. Nesse, ele mostra uma área bombardeada. Umas 24 horas, segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, isso aí dá uma pessoa a cada hora, né? E o regime do ditador Bashar al-Assad continua fazendo ataques aéreos, apesar de uma resolução aprovada pelo Conselho de Segurança da ONU ter determinado uma trégua de 30 dias. Vamos a Nova York falar com o correspondente Fábio Turci, ele que acompanha essa história. Turci, boa tarde para você. O que é que de concreto, de prático está sendo feito para, de fato, conseguir um cessar-fogo implementado? Oi, Doni, boa tarde para você, para a Sandra, boa tarde para todos. Olha, autoridades políticas estão tentando colocar pressão, nos lados envolvidos para que eles adotem a resolução sobre o cessar-fogo que foi aprovada no sábado no Conselho de Segurança da ONU. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, cobrou hoje em Genebra, na Suíça, que o cessar-fogo seja implementado imediatamente na Síria. Ele afirmou: é hora de acabar com esse inferno na terra. Na Rússia, que é aliada da Síria, o ministro de Relações Exteriores, Sergei Lavrov, negou as informações de que o governo sírio tenha lançado um ataque químico num subúrbio de Damasco, que matou uma criança e feriu várias pessoas. Lavrov também afirmou que, para o cessar-fogo ser implementado, todos os lados envolvidos precisam concordar em parâmetros concretos. Mas agora há pouco surgiu a informação de que o presidente russo, Vladimir Putin, determinou a criação de um outro cessar-fogo com 5 horas de trégua por dia a partir de amanhã, e que a Rússia também supervisionaria um corredor humanitário para que os civis pudessem se deslocar das áreas em conflito para as regiões controladas pelo governo de Bashar al-Assad. Na prática, Putin desafia o Conselho de Segurança da ONU ao propor um cessar-fogo diferente do que foi aprovado, inclusive pela própria Rússia, no fim de semana. O bombardeio em Guta Oriental, que se intensificou na semana passada, é um dos mais cruéis nos 7 anos de guerra civil na Síria. O Observatório Sírio de Direitos Humanos afirma que mais de 500 pessoas morreram desde o domingo passado. O grupo voluntário de defesa civil, conhecido como Capacetes Brancos, corre para as regiões atingidas para socorrer os feridos e recolher corpos. Durante um dos resgates, tiros são disparados. Um dos socorristas grita para os outros se apressarem. Eles comentam que até grupos de defesa civil são alvos na guerra na Síria. O socorro continua improvisado numa van, onde os feridos vão sendo amontoados.
Os hospitais de Guta estão lotados, os médicos estão exaustos e faltam materiais e remédios. Este homem, ferido num bombardeio, conta que o filho dele, de 9 anos, morreu e que não sabe do cunhado, que também estava junto quando a casa foi bombardeada. A crueldade dos bombardeios em Guta Oriental tem sido observada e relatada por um menino sírio de 15 anos. Vai apresentar a equipe e detalhar as primeiras ações do novo ministério. Raul Jungmann ocupa o Ministério da Defesa desde maio de 2016. Foi ministro durante o governo Fernando Henrique Cardoso e deputado federal. Desde que assumiu o ministério, tem defendido uma presença maior das Forças Armadas em áreas críticas de segurança. Com a saída de Jungmann do Ministério da Defesa, a pasta vai ser comandada interinamente pelo atual secretário-geral, o general Joaquim Silva e Luna. É a primeira vez que o ministério, criado há 19 anos para ser um elo civil entre as Forças Armadas, vai ser comandado por um militar. O Ministério da Justiça deve manter atribuições nas áreas de política de defesa do consumidor e antitruste, políticas sobre refugiados, extradições, asilos, recuperação de ativos no exterior, políticas sobre drogas, sobre povos indígenas e o Arquivo Nacional. A criação do Ministério da Segurança acontece 13 meses depois do governo lançar o Plano Nacional de Segurança Pública. De lá para cá, no entanto, pouca coisa mudou. É o que você vê na reportagem da Gioconda Brasil. O anúncio foi há um ano, a reboque de mais uma crise no sistema penitenciário. No início de 2017, 87 presos morreram em rebeliões dentro de presídios do Amazonas e de Roraima. O Plano Nacional de Segurança Pública, que tinha como objetivo reduzir homicídios, combater o crime organizado e modernizar o sistema prisional, previa 18 metas. Algumas das principais não foram alcançadas. Nenhum dos 5 presídios federais para criminosos de alta periculosidade foi construído. Dos 17 estados em que eram previstas ações, apenas 4 receberam ajuda. Acordos de cooperação entre a Polícia Rodoviária Federal e as polícias militares rodoviárias para aperfeiçoar a fiscalização não saíram do papel. Os estados não enviaram os dados para verificar se foi possível aumentar em 10% a quantidade de armas e drogas apreendidas, outra meta prevista. O Ministério da Justiça diz que o Plano Nacional de Segurança está sendo avaliado e que, onde atuou, obteve resultados positivos. Cita como exemplos a redução de homicídios em Sergipe, no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte e no Rio de Janeiro, o aumento do efetivo da Força Nacional e a ampliação da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Uma área sensível que passou nos últimos meses por constantes reformulações. Quando o plano foi lançado, o Ministério da Justiça, responsável pela política de segurança pública, era comandado por Alexandre de Moraes, que deixou o cargo para assumir a vaga de ministro no Supremo Tribunal Federal. Na troca de titulares, Torquato Jardim entrou no Ministério da Justiça. Mas a pasta será esvaziada com a recém-criação do Ministério de Segurança Pública. Outra medida anunciada no fim do ano passado andou pouco. A formação de uma comissão de juristas sobre drogas, sobre povos indígenas e o Arquivo Nacional. A criação do Ministério da Segurança acontece 13 meses depois do governo lançar o Plano Nacional de Segurança Pública. De lá para cá, no entanto, pouca coisa mudou. É o que você vê na reportagem da Gioconda Brasil. O anúncio foi há um ano, a reboque de mais uma crise no sistema penitenciário. No início de 2017, 87 presos morreram em rebeliões dentro de presídios do Amazonas e de Roraima. O Plano Nacional de Segurança Pública, que tinha como objetivo reduzir homicídios, combater o crime organizado e modernizar o sistema prisional, previa 18 metas. Algumas das principais não foram alcançadas. Nenhum dos 5 presídios federais para criminosos de alta periculosidade foi construído. Dos 17 estados em que eram previstas ações, apenas 4 receberam ajuda. Acordos de cooperação entre a Polícia Rodoviária Federal e as polícias militares rodoviárias para aperfeiçoar a fiscalização não saíram do papel. Os estados não enviaram os dados para verificar se foi possível aumentar em 10% a quantidade de armas e drogas apreendidas, outra meta prevista. O Ministério da Justiça diz que o Plano Nacional de Segurança
segurança está sendo avaliado e que, onde atuou, obteve resultados positivos. Cita como exemplos a redução de homicídios em Sergipe, no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte e no Rio de Janeiro, o aumento do efetivo da Força Nacional e a ampliação da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Uma área sensível que passou nos últimos meses por constantes reformulações. Quando o plano foi lançado, o Ministério da Justiça, responsável pela política de segurança pública, era comandado por Alexandre de Moraes, que deixou o cargo para assumir a vaga de ministro no Supremo Tribunal Federal. Na troca de titulares, Torquato Jardim entrou no Ministério da Justiça. Mas a pasta será esvaziada com a recém-criação do Ministério de Segurança Pública. Outra medida anunciada no fim do ano passado andou pouco. A formação de uma comissão de juristas para elaborar mudanças na lei que aprimorem o combate ao tráfico de drogas e de armas. A comissão é presidida pelo ministro Alexandre de Moraes. Tinha o prazo para apresentar a conclusão dos trabalhos até o fim deste mês. Questionado, o gabinete do ministro informou que esse prazo foi prorrogado e que só na semana que vem deve ser apresentado um relatório ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Ao longo de 4 meses, a comissão de juristas se reuniu apenas 3 vezes. Já o Congresso decidiu acelerar a votação de projetos de segurança depois da intervenção no Rio. Só agora, propostas que estavam prontas devem entrar na pauta da Câmara. Entre elas, a que regulamenta o Sistema Integrado de Segurança Pública e a que muda a Lei de Execuções Penais. Postos e participações disse que aguarda informações oficiais sobre a operação, mas está à disposição para colaborar com as autoridades. Também por nota, a Odebrecht disse que segue colaborando com a Justiça. O secretário da Casa Civil da Bahia, Bruno Dauster, disse ter estranhado a inclusão do seu nome na operação, porque não era secretário na época dos fatos investigados. Dauster disse esperar um amplo esclarecimento o mais rápido possível. A OAS não atendeu às nossas ligações e nós não conseguimos o contato de Carlos Daltro. A dívida pública federal, que inclui os endividamentos do governo no Brasil e no exterior, teve queda de 0,87% em janeiro. A dívida passou de 3 trilhões 555 bilhões de reais em dezembro para 3 trilhões 520 bilhões no mês passado. Segundo o Tesouro Nacional, a redução está relacionada com o alto volume de vencimentos, ou seja, de títulos públicos que foram retirados do mercado. Os brasileiros começaram 2018 gastando mais no exterior. Segundo o Banco Central, as despesas no exterior cresceram 26,8% em janeiro deste ano em relação a janeiro do ano passado. Foram gastos 2 bilhões de dólares em viagens internacionais no mês passado. É o maior resultado para o mês desde 2015. E já está liberado o programa para declarar o imposto de renda de 2018. O contribuinte pode fazer a declaração agora, mas só pode enviar a partir de 1º de março. O prazo vai até o dia 30 de abril. Você pode tirar suas dúvidas visitando o nosso site na internet. Na China, o Comitê Central do Partido Comunista quer mudar a Constituição para que o atual presidente, Xi Jinping, fique no poder por tempo indeterminado. Quem tem os detalhes é o Márcio Gomes, nosso correspondente na Ásia. A proposta já era esperada por alguns, mas não tão cedo. Xi Jinping ainda vai tomar posse agora em março para o 2º mandato como presidente da China e já está prestes a ganhar um cargo sem prazo para sair. A ideia é retirar da Constituição chinesa o limite de 2 mandatos para presidente e vice. Além disso, o Comitê Central propôs inscrever a ideologia de Xi Jinping no texto constitucional. Uma honra que só foi concedida em vida ao fundador da República Popular, Mao Tse-tung. Xi Jinping tem 64 anos e tomou posse em 2012. Desde então, ele vem fechando o cerco a qualquer chance de liberdade por parte dos chineses. Imprensa controlada, internet censurada, direitos humanos combatidos. Tocou uma campanha contra a corrupção, expurgando integrantes do próprio partido. Aumentou o poderio militar do país, mas a influência da China no mundo vai muito além das armas. A iniciativa de criar uma nova Rota da Seda